nada se pode acrescentar ou dela diminuir. Por que que a Bíblia não continua sendo escrita até os dias de hoje? A Bíblia ela não continua sendo escrita até o dia de hoje porque, como já foi falado, a autoridade para transmitir a mensagem de Deus ao mundo findou com os apóstolos. Os que vieram depois deles, por mais que fossem servos de Deus íntimos do Senhor, compreenderam que agora restaria a nós apenas desfrutar daqueles escritos sagrados. Afinal de contas, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, narra fatos que acontecem desde o primeiro século até a próxima vinda de Jesus, sendo, portanto, desnecessário que a gente adicione outros livros àquilo que já foi definido há mais de 2000 anos. Portanto, a gente precisa se consolar com o que a Bíblia já transmite e rejeitar qualquer informação extra que pode ser adicionada. E, assim, a gente precisa considerar, claro, né, que depois desse período, vários livros históricos e de reflexão sobre a Bíblia foram escritos para explicar acontecimentos daquela época. Além de que a igreja, depois desse tempo, reconheceu doutrinas que não estão explicitamente na Bíblia, como, por exemplo, a composição do próprio texto sagrado. Não está na Bíblia quais textos deveriam estar na Bíblia. Isso aí foi reconhecido pela igreja através de quem escreveu. A doutrina da Trindade, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem esse nome Trindade lá na Bíblia. Mas os irmãos olhando, vendo o que estava ali, interpretando as escrituras, falou: olha, Deus é um só e é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma outra coisa também, a formação da igreja institucional. A gente não vê lá uma regra assim de como tem que ser. Os irmãos, eles olham como que era o princípio da igreja e se baseiam naquilo. E assim, o que a gente tem que rejeitar com severidade são as informações que queiram distorcer a Bíblia ou explicar alguma coisa que Deus deixou claro que não revelaria à humanidade. Isso aí nós devemos rejeitar. Sim, mas algum livro que explica alguma coisa assim, é importante que a gente tenha conhecimento para que a gente possa responder a respeito da nossa fé. Qual que é a consequência, vem a segunda pergunta desse slide, de adicionar remendos à palavra de Deus? Olha, adicionar remendo à palavra de Deus sempre causou danos ao seu povo. Danos mesmo. O povo do antigo Israel, por exemplo, tentou introduzir idolatria, prostituição à religião e sempre foram castigados por Deus. Se a gente olha na Escritura, Israel sempre sofreu escravidões e exílios devido à sua desobediência. Às vezes queriam adicionar coisas que a lei condenava. Um exemplo de remendo aconteceu com Adão. Adão e Eva, eles comeram fruto proibido, levou a humanidade para o estado de morte. Só por Jesus Cristo teremos salvação. Outro exemplo é quando Caim tentou oferecer o sacrifício a Deus. Ele ofereceu de qualquer jeito. Olha, querendo introduzir remendos à palavra de Deus. Um outro momento foi quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do altar. O Senhor os matou. Uzá também, quando tentou proteger a Arca da Aliança, que estava caindo dos touros, o Senhor o matou, porque ele não tinha autorização para pegar na arca. Então, assim, é tudo remendo, tudo coisa que as pessoas tentam inserir, às vezes para serem tratados com boa intenção. Não. A nossa boa intenção não vale diante de Deus quando ela está fora do que Deus determinou, quando está fora da palavra, quando está fora da regra que Deus estipulou. E os escritos da Bíblia, eles são rigorosamente selecionados considerando quem os escreveu. Eu estou enfatizando isso para que a gente possa entender assim, a Bíblia, ela não foi uma coisa que alguém chegou lá e falou: esses livros aqui vão ser os livros da Bíblia porque eu achei eles bonitinhos. Não. Esses livros estão aqui porque foram escritos por santos homens de Deus, apóstolos, profetas, sacerdotes, reis, enfim, pescadores, Assim, eu não posso sair por aí falando que o Espírito Santo mostrou algo que seja equivalente à Bíblia, porque
eu não tenho autoridade apostólica, né? E, assim, eu também não posso sair por aí falando que o Espírito Santo me mostrou uma coisa que está em desacordo com a Bíblia. Então, assim, toda nova revelação que concorde com a Bíblia, nós não vamos precisar dela, porque a Bíblia já está falando, né? E toda revelação que discorda da Bíblia, eu posso falar que é diabólico, porque discordar da Bíblia é coisa do mal mesmo. Nós devemos ter cautela para não nos tornarmos inimigos de Deus, tentando acrescentar qualquer coisa em sua palavra. Se queremos ter o dom da revelação, para Deus nos mostrar necessidades ou nos mostrar onde vai ser a palavra do culto, é uma maravilha. Mas se buscarmos a revelação para colocar emenda na palavra de Deus, ou para levantar, ou para criar novas doutrinas, aí nós pecamos. Terceira pergunta: quando foi escrito o último livro da Bíblia? O último livro da Bíblia foi o Apocalipse. Ele foi escrito no ano 96 depois de Cristo, por volta daquele período ali. Depois dessa época, uma seita chamada Gnósticos tentou escrever sobre a infância de Jesus, por exemplo, sobre coisas que para eles a Bíblia não falava, e eles foram severamente repreendidos pela igreja e são condenados até hoje. Se fosse para a gente saber, por exemplo, da infância de Jesus, Lucas teria dado mais detalhes do que ele fala, ou Mateus, ou outro apóstolo, né? Não, a Bíblia está escrito o essencial. A Bíblia, ela não é um livro especulativo, ela é um livro direto que mostra para nós o pecado do homem, o trajeto do homem sem Deus, a necessidade do homem de se chegar a Deus e o caminho que o homem deve seguir para que seja salvo, que é Jesus Cristo. Se a gente for olhar, esses livros falsos foram escritos 300 anos depois da morte do último apóstolo. Não tinha testemunha viva que pudesse relatar a situação daquela época, irmãos. Então, nós podemos seguramente reprovar esses livros que querem especular, né, que querem colocar remendo nas escrituras. É bom a gente sempre enfatizar que os livros da Bíblia eles foram escritos por quem tinha autoridade dada por Deus e reconhecida pelo povo, seja de Israel, seja da igreja, e que se encerrou com a morte do último apóstolo. O apóstolo João morreu, a Bíblia foi estabelecida. Cada um desses homens de Deus, eles puderam provar a autoridade divina conferida a eles, não deixando qualquer sombra de dúvida de que era Deus mesmo falando em suas bocas e escrevendo em suas penas. Como sei que não houve diminuição ou aumento ao longo do tempo? Os primeiros manuscritos da Bíblia, irmãos, começaram a ser copiados a menos de 100 anos da morte do último apóstolo. Você vê, foi rápido. Foi escrito por homens de Deus, preparados pelos apóstolos para dar continuidade à propagação do Evangelho. Aqueles escritos, vindos desses homens que andaram com Jesus, eles foram logo identificados como sendo tão importantes a ponto de serem escritos e repassados à igreja, conforme o número daquela igreja ia crescendo, né? A igreja ia se expandindo, então, o que os irmãos mais antigos pensaram? Vamos pegar aqui esses escritos de João, de Pedro, de Paulo e vamos espalhar para as igrejas. Assim, a Bíblia foi reconhecida, né? Da mesma forma, o Antigo Testamento, que, inclusive, há uma ênfase, né, para que as primeiras informações fossem fielmente repassadas às próximas gerações, além de, conforme o povo de Israel era conquistado, por exemplo, pela cultura grega, os judeus eles já foram lá e escreveram o Antigo Testamento em grego para que não pudesse se perder nada daquilo. Porque houve um tempo que a língua hebraica estava sendo deixada de ser utilizada por causa da cultura grega. Então eles foram passando do hebraico para o grego para se preservar. Você vê, Deus ele é cuidadoso demais. Santo é o Senhor, glória a Deus. Ainda hoje existem fragmentos do Antigo Testamento datados de 600 anos antes de Cristo, né? Então, assim, sempre a arqueologia ela confirma esses relatos bíblicos antigos e também é possível nós confirmarmos os relatos bíblicos a partir de fontes que não são do povo de Israel e que não são cristãs também. Então, a Bíblia
ela é falada até por quem não tem fé. Isso é glorioso. Por isso, nós podemos ter segurança de que não houve diminuição ou aumento ao longo do tempo, porque sempre há uma forma de comparar fielmente o conteúdo da Escritura.